Bom Dia São Paulo. Oferecimento Construtora Vértice, credibilidade, solidez e segurança. A certeza de um bom negócio. Por enquanto, oferecendo para vocês um cenário meio escuro, não tem muita cor, mas a gente vai melhorar isso já já, viu? Bom dia, São Paulo! Sexta-feira, que delícia que ela chegou. Amanhã a gente vai fazer o quê? Conta aí. Conta o que a gente vai fazer amanhã, vai. Ih, a galera tá meio que dormindo, não tô ouvindo nada. Grita na sua casa. E até acordar. Ai, me ajuda, Glória Vani, que amanhã é dia de dormir até acordar. Ai, ai, ai. 6 horas e 2 minutos agora. Temperatura é de 16 graus nesta manhã em São Paulo. Estamos no ar aí. E eu quero que você veja os assuntos que vamos tratar hoje. Uma atenção especial para a saúde pública. Direito de todos. Direito que quase todos não têm. Remédio. Acabou. Não tem. Dignidade. Mas ele está em falta também. Vergonha. Eu precisei de fazer uma bateria de exame, foi feita a bateria de exame. Ele marcou a consulta para daqui 4 meses. Nós acompanhamos a luta de pacientes na zona sul da capital em busca de um tratamento. Um dia daquilo que é a rotina praticamente o ano todo. As repercussões da decisão do Hospital São Paulo de cancelar cirurgias. Os pacientes, as histórias, os casos de sobrevivência. Com uma dívida de 11 milhões de reais, falta até comida. Não tinha arroz, não tinha feijão. Pensa que acabou? Que nada. Tem a história do aposentado de Santos que passou mal depois de tomar um remédio vencido, retirado da rede pública. Nos bastidores da política, a capital começa a discutir o plano de metas, apresentado nesta quinta-feira. É para ver, debater e depois cobrar. Desde 2008, todo prefeito da capital tem que apresentar as metas de governo. É uma lei de iniciativa popular. Mas também não é assim, não. Vai, vamos relaxar um pouquinho. A Ananda Apple vai trazer aquele quadro verde cheio de dicas para a gente preparar enfeites de Páscoa. Faça você mesmo. Sexta-feira, que delícia. Tem espaço sim no Bom Dia. Cinema, música, baladinha para dar aquele clima. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Sexta-feira, derradeira de março, na cobrança, no flagrante, no que importa pro seu dia. Cuidado com a chaleira no fogo, com a roupa no balde. É Bom Dia São Paulo. Tá rindo do quê, Glória? Chaleiro no fogo, roupa no balde. É. Ué, tem muita gente aí, interiorzão aí, aquela história do balde, a chaleira já pitando. É. Barulhinho da chaleira. Você já tomou seu café aqui? Não tomei café hoje. Não? Puxa vida. E olha que eu já cheguei desse jeito, hein? Né? Imagina depois. Melhor não tomar, não. Não, fica aí, fica aí. A gente não sabe o que vai acontecer. E a Isso é que roupa é no bom. balde, faz o que com ela? Roupa no balde, deixa de molho, pra sair é? bem a sujeira. Ah, entendi. Aí depois dá aquela torcida e põe no varal Pode pôr. e torce pro sol sair. Hoje vai ter sol no interior. Mesmo com esse sol, esse céu carregado, Tô falando assim? do interior. Ah, do interior. Isso. Na não capital tá dando... a gente já fala aqui. Não tá dando pra ver daqui, não. Nossa, aconteceu um negócio, uma vontade de espirrar, cada uma que acontece comigo. falta Já viu de algum café. apresentador espirrando? Quase aconteceu comigo agora. 6h05, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, Glória Bom dia, Vanik. Rodrigo. Como é que amanhece a capital paulista? Amanhece bem agora, mas já teve problema mais cedo. Ah, é? Qual foi o problema? Problema na CPTM, gente. Pessoal que depende aí do transporte coletivo, atenção, linha 11 Coral, teve problema mais cedo no fornecimento de energia, ficou com lentidão, velocidade reduzida entre Guaianazes e Luz, esse trecho todinho aqui, e agora está em processo de normalização. Mas a gente sabe que é uma linha muito movimentada e que provavelmente tem estações bem cheias ainda por reflexo disso. Aquele sofrimento aí, a gente vai monitorando tudo, né? Isso. No mais, está tudo bem. Metrô, CPTM, agora tudo funcionando normalmente e os ônibus circulando bem na capital também. Tá bom. Você quer dar uma olhada onde agora? Nas câmeras? Vamos para a Radial, já que a gente está falando de Zona Leste? Aí a gente vai, mostrar como é que tá a Radial Leste para você, no sentido do centro da cidade, aquela lentidão de todos os dias. A faixa reversível com lentidão também não está servindo lá como muita alternativa hoje para o motorista, não. Salim Faramaluf, tranquila nos dois sentidos, pode seguir seu caminho. E aí os trens circulando, como eu acabei de falar. Boa. Na Zona Sul, Estrada do M Boimirim, na altura do terminal Guarapiranga, já com lentidão. A gente vê aqui no finzinho da câmera que o trânsito está parado e no restante, pessoal parado por causa do semáforo mesmo. Lá no fundão, também muitas luzes brancas, são os veículos seguindo em direção à marginal do Rio Pinheiros. Hoje a gente não tomou o choque do acorda, né? Não, hoje não. Hoje não teve aquela sem garoa assim.
Lava rosto. No rosto, isso. Garoto despertar hoje tá tranquilo, só tá meio friozinho, né? Tá meio friozinho e a tendência é que essa noite, a próxima noite, já a gente vai falar da previsão, né? Pousou ali, hein? Assim mesmo. Pousou, tá aberto para pousos e decolagens, aeroporto de Congonhas. Desde agora, às 6 horas da manhã. E a câmera da Avenida dos Bandeirantes mostra pra gente como é que tá o trânsito. No sentido da Marginal do Rio Pinheiros, que é o fluxo maior nesse horário, tá tudo seguindo bem. E no corredor norte-sul, nos 2 sentidos, na Washington Luiz, tudo tranquilo também para o motorista. Fala mais um pouquinho aí, então, do balde do varal. Então, hoje a gente deve ter mais um dia de tempo seco no interior do estado. Então, você que vai botar a roupa no varal, pode colocar com tranquilidade aí, ó, para secar a roupa e ficar com aquele cheirinho gostoso de sol. Aqui no litoral, a gente ainda tem aquela chance de chuva fraca a qualquer hora do dia. Pega a roupa daí e leva para lá. Pega do litoral e leva para lá. Aliás, no litoral tá cruel, viu? Para secar a roupa ali deve estar cruel, deve ficar com aquele cheirinho de cachorro molhado. Eita, isso não é bom, não. Não tem jeito, né? Porque tem chuva. Porque tem chuva a qualquer hora. Chuva fraca, mas está assim nos últimos dias e deve ficar assim nos próximos dias também. Aqui na Grande São Paulo, a gente está bem no limite, né? Então, o tempo deve ficar muito parecido com os dias anteriores. Uma garoazinha agora pela manhã, aí o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, a temperatura sobe um pouco e no fim de tarde, chance de garoa de novo, dependendo dessa umidade do litoral se chegar por aqui. Temperaturas aí, frio. Olha, deve aumentar o frio entre hoje e amanhã, mas às noites, nas madrugadas, não durante o dia, não. O mês de março, aliás, a gente vai ver aqui na capital que as temperaturas mínimas ficaram abaixo da média. A média é de 18 graus no mês de março, mas olha as mínimas como ficaram, 16, 19, 16, 15, isso nos últimos dias. 15,3 foi a temperatura mínima registrada ontem. Falando ainda de mês de março, vamos ver como é que ficou a chuva no estado esse mês, Rodrigo? Vamos lá. Então, aonde está azul? Foi aqui no litoral, onde a chuva ficou acima do normal. Nas áreas em laranja, foi onde a chuva ficou abaixo do normal, na maior parte do estado. Aqui na Grande São Paulo, onde está branquinho, é onde ficou dentro da normalidade. Então, você vê que no centro, no norte do estado, parte do nordeste e também do noroeste, a chuva ficou abaixo do normal. Vamos falar de fim de semana? Vamos lá, fim de semana que já será abril. Fim de semana que já será abril. 1º de abril, no sabadão. Boa. Sexta-feira, então, hoje aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 23. Olha o que eu falei para vocês, a tendência é que a temperatura baixe ainda mais na próxima madrugada. Então, mínima de 13 de sexta para sábado, máxima de 24. As máximas não estão subindo muito e as mínimas devem ter essa queda, mas depois normalizam novamente, aí estabilizam, não normalizam, porque, como eu falei, estão abaixo do normal. Aí a gente separou aqui, a próxima tela para vocês, para quem vai aproveitar o fim de semana curtindo um friozinho. Então, 6 graus de mínima em Campos do Jordão amanhã, máxima de 18 só e no domingo entre 8 e 19. Dá para aproveitar um friozinho na Serra. Outra cidade de Serra que é legal para o pessoal curtir é Serra Negra. Então tá aí, ó, Serra Negra deve ter mínima de 11, máxima de 24 no sábado, mínima de 12, máxima de 25 no domingo. Aquele monte de curva para chegar lá. Curva de Serra. Valeu, Glória, obrigado. Nada. Já surte. É um triste efeito, viu? A decisão do Conselho Gestor e da direção do Hospital São Paulo de suspender as internações e cirurgias que são de urgência, né? E não de emergência. As chamadas cirurgias eletivas, agendadas, elas estão sendo adiadas. Esse assunto foi destaque ontem no SPTV segunda edição e nós acompanhamos, inclusive depois do SPTV, os nossos repórteres foram novamente ao Hospital São Paulo para acompanhar esse drama. Invadimos a noite lá, trazendo essa situação para vocês e a gente vai começar a detalhar um pouquinho agora com a Ana Paula Campos, que está lá, mostrar a situação agora cedo. Diga lá, Ana, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia. A gente está aqui na frente do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, da capital. O movimento é tranquilo por aqui, ainda não dá para a gente confirmar se é por conta dessa redução no atendimento. Bem, essa decisão do Conselho Gestor e da direção executiva do Hospital São Paulo, né, de restringir, de suspender as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que são agendadas, ela aconteceu diante da impossibilidade da administração
determinação do hospital de manter os estoques de insumos hospitalares e de medicamentos. Então, agora só as cirurgias de urgência vão ser feitas. Isso também vai acontecer nos atendimentos no pronto-socorro. 60% desses atendimentos vão ser suspensos. Também só os atendimentos de urgência vão ser feitos no pronto-socorro. Só para a gente ter uma ideia, são 1.300 atendimentos no PS do Hospital São Paulo todos os dias. Agora vão ser mantidos os atendimentos no ambulatório e outros serviços como o setor de quimioterapia. Essa redução no atendimento por aqui é para minimizar os riscos aos pacientes que já estão internados. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema, o Hospital São Paulo é um dos maiores hospitais públicos do país. É ligado à Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, tem o maior programa de residência médica do Brasil, é um hospital escola e é especializado em atendimentos de alta complexidade, como transplantes e tratamento do câncer. Só que está enfrentando uma crise financeira gravíssima. A dívida com fornecedores chega a 11 milhões de reais. Segundo o superintendente do hospital, o dinheiro que vem do governo do estado de São Paulo e do Ministério da Saúde não é suficiente para arcar com todas as despesas do hospital. E ainda tem aí um outro aspecto dessa crise, né, que ele destacou. Segundo ele, com a crise que o Brasil enfrenta, muitas pessoas passaram a procurar os hospitais públicos e aí o Hospital São Paulo ficou sobrecarregado. Só para a gente ter uma ideia, em 2014, o PS do Hospital São Paulo atendia em média 700 pacientes por dia e agora essa média já está em 1.300 a 1.500 pacientes por dia, ou seja, Rodrigo, mais que o dobro. É difícil, né? Difícil, porque a galera precisando do atendimento e realmente não consegue encontrar. E você vê números altos aí, o Ministério da Saúde diz que repassa, a Secretaria Estadual da Saúde diz que repassa, o hospital, por sua vez, vem com esses números que você está dizendo. E fica difícil a gente entender por que não chega numa conta, por que não tem o acesso, né? O repórter Roberto Paiva, ele conversou com vários pacientes e parentes ontem à noite, como eu mesmo disse, e são histórias de cortar o coração, você vai ouvir agora. Na porta do hospital, histórias de sofrimento. A mãe dessa mulher tem câncer nas amígdalas. Vieram de Registro, no interior, a 190 quilômetros da capital, para uma cirurgia que foi cancelada. Eu acho muito deprimente, porque sem a cirurgia, ela não pode começar com a rádio nem a quimioterapia. E já faz 1 ano que a gente está esperando essa cirurgia. E ela foi internada, ficamos 3 dias, ela ficou 18 horas em jejum. À noite mandaram ela comer, que foi cancelada a cirurgia, deram alta. Não foi informado a assistente social que a gente estava de alta. A gente está presa aqui porque não tem como ir embora. Porque não tem como avisar a ambulância nesses horários à noite. Então a gente vai ficar ainda 1 ou mais 2 dias no hospital sem o tratamento dela. Na mesma calçada e na mesma situação encontramos o Carlos, que tem câncer na próstata. É uma cirurgia de risco, né? Eles falaram que tinha uma vaga, a diretoria proibiu, suspendeu, disse que está em crise. O Luiz também vai ter que esperar o mesmo tipo de cirurgia. Eu não tenho condições de fazer nada, aguardar a vontade deles chamar eu de novo. Até lá, aguardando com essa dor de novo, né? Pais que têm filhos internados aqui no hospital disseram que chega a faltar comida e que eles tiveram que fazer uma vaquinha para comprar alimentos para dar para as crianças. As nutricionistas e os funcionários estavam arrecadando dinheiro para estar saindo para comprar comida para as crianças, porque não tinha arroz, não tinha feijão. E com a falta de materiais e medicamentos, os pacientes e as famílias também tiram dinheiro do bolso. A Vera teve que comprar fraldas para a mãe dela. Eu estou conseguindo comprar fralda, mas e as pessoas que não têm? Eu cedi até 2 fraldas para pessoas aí que não tinha. A dívida do Hospital São Paulo com os fornecedores chega a 11 milhões de reais. Já faz 2 anos que todo mês o hospital tem um rombo de 3 milhões de reais nas contas, porque o dinheiro que recebe do Ministério da Saúde e do governo federal é insuficiente. A nossa vontade é trabalhar, é atender os pacientes. Agora, nós chegamos num limite orçamentário de tamanho que eu preciso preservar primeiro os doentes que já estão internados e a urgência e emergência que chega, para a gente conseguir fôlego para depois conseguir internar aqueles que estão aguardando a internação eletiva. Nós estamos com dificuldade que os fornecedores nos forneçam porque nós temos dívidas. Nós precisamos ajustar o nosso orçamento ao tamanho daquilo que a gente produz. Nós não queremos mais do que isso.
Bom, vamos lá então reforçar o posicionamento de cada um. A Ana Paula Campos já falou um pouquinho, mas a gente repete aqui e reforça. A direção do Hospital São Paulo diz que está fazendo a gestão necessária para o reabastecimento de materiais e de remédios. A Secretaria Estadual da Saúde disse que o Hospital São Paulo é financiado pelo governo federal, através dos Ministérios da Saúde e da Educação, até porque lá a gente tem também a Escola Paulista de Medicina. Diz que auxilia o hospital de forma totalmente voluntária, isso é a Secretaria Estadual da Saúde, e que desde 2015 já repassou à unidade mais de 200 milhões de reais. O Ministério da Saúde afirmou que no ano passado repassou cerca de 8 bilhões e 800 milhões de reais para a Secretaria Estadual da Saúde. E daí não é uma relação direta com o Hospital São Paulo, e sim a Secretaria Estadual da Saúde, que tem também tantos outros hospitais aqui no estado. E o Ministério diz que desde 2004 o Hospital São Paulo recebe 54 milhões de reais por ano diretamente do Ministério em recursos para custeio dos serviços. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal, vinculada ao Ministério da Educação, diz que não existe nenhum repasse de recursos sob responsabilidade dela em atraso para o Hospital São Paulo e que repassou mais de 24 milhões de reais no ano passado. Disse ainda que o hospital também recebeu cerca de 3 milhões e 700 mil reais diretamente do MEC, Ministério da Educação, e que deve receber mais verbas neste ano. Quer dizer, voltar a falar com a Ana Paula Campos, porque números aí tem de monte. Dinheiro repassado, todo mundo fala que tem. O hospital, ele também não nega, por sua vez, que não tenha recebido esse dinheiro. O que está dizendo, e pelo que o diretor falou ainda há pouco, é que está precisando ajustar as contas aí, né? Com o número de atendimento, com a verba que tem. O que mostra que houve alguém se perdeu no meio do caminho aí, né Ana, para chegar nesse ponto que chegou agora. E aí, um outro ponto, acaba fazendo com que os pacientes percam a paciência, obviamente, e acabem descontando tudo nos funcionários do hospital, ou seja, gera um outro problema, né? Pois é, Rodrigo, você estava lendo todas essas notas aí, eu estava aqui pensando que eu já me perdi em tantos zeros aí que você citou, tantas cifras e valores altíssimos, e a gente aqui não entende bem para onde foi tanto dinheiro e onde é que está o problema. Todo mundo se explica e o problema está posto, né? A gente viu aí na reportagem do Roberto Paiva, falta de tudo dentro do Hospital São Paulo, itens básicos como gases, esparadrapo, fralda. A nossa equipe ela conseguiu entrar aqui no Hospital São Paulo para mostrar os dores do hospital. Tem macas espalhadas pelos corredores, os pacientes são obrigados a ficar aguardando dessa maneira o atendimento, porque faltam leitos para todo mundo e em alguns casos faltam até macas e as pessoas têm que ficar sentadas nas cadeiras, né? Isso só para a gente lembrar o que já foi dito aqui agora cedo, o Hospital São Paulo atende casos de alta complexidade, então a gente já pressupõe que são todos pacientes que têm alguma doença grave, né? Aguardando atendimento ou sendo atendidos dessa maneira. E aí o cenário é esse, pacientes que necessitam de um atendimento digno e funcionários sem as mínimas condições de trabalho. Então, você imagina o clima de tensão dentro do Hospital São Paulo. E o que está acontecendo aqui é que os funcionários estão sendo agredidos aí no seu local de trabalho. E isso se enquadra no resultado de uma pesquisa Paulo, que ouviu mais de 5 mil médicos e enfermeiros e 60% deles disseram que já foram agredidos de vez aí, vão principalmente acompanhantes dos pacientes. É o que a Andressa Roger vai mostrar na reportagem, né, Rodrigo? Roger e o William. Uma vez uma acompanhante de um paciente chegou a me dar um soco no rosto, eu não tive tempo nem de me defender. O paciente às vezes reclama muito pela demora, às vezes ele acaba ficando cansado, com dor. O atendimento, às vezes, é o que ele espera e eles acabam agredindo. Os enfermeiros que você ouviu trabalham aqui no pronto-socorro do Hospital São Paulo, um dos maiores da cidade. Eles enfrentam um cenário de superlotação de pacientes, de falta de materiais básicos para trabalhar e ainda sofrem agressões verbais todos os dias. Chamam de todos os palavrões possíveis e imagináveis, se demora porque eu estou dormindo com alguém, se demora porque eu sou funcionária pública, sou vagabunda. Todos os dias eu escuto esses tipos de ofensa. Isso acontece em muitos hospitais do estado. Foi o que apontou uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina, que ouviu mais de 5 mil médicos e enfermeiros entre janeiro e fevereiro deste ano. 60% dos profissionais já foram agredidos mais de uma vez, na maioria delas por acompanhantes de pacientes. O número de agressões é maior no SUS, o Sistema Único de Saúde.
No Hospital São Paulo, nós fomos ver de perto o que os enfermeiros contaram. Com uma câmera escondida, o produtor William Santos registrou pacientes em macas e em cadeiras de rodas nos corredores. E eles esperavam muito tempo pelo atendimento. A gente já pediu a máquina, ela falou que não tem nada, tem muito paciente já esperando máquina ali, não tem. A fila, muitas vezes, já começa do lado de fora do pronto-socorro. É um descaso, né? Acho que poderiam fazer alguma coisa para agilizar isso tudo, né? O Hospital São Paulo passa por uma crise financeira que não é de hoje, mas todos os problemas são passados aos superiores. Nós tivemos acesso ao livro onde os profissionais relatam que já ficaram sem gesso, sem esparadrapo, sem luvas e a cadeira de rodas ficou sumida do dia 3 de março até o dia 21. Os enfermeiros já ficaram também sem a caixa de papelão para descarte de agulhas. Tiveram que improvisar em um galão de água. E quando estavam sem equipamento para fazer injeções na veia, foram xingados por pacientes. A grande maioria dos profissionais não fazem a denúncia, justamente porque já desacreditaram do poder público, mas a resposta para a sociedade não deve ser só de aumentar a guarda dos hospitais, mas também de promover uma melhora no sistema de saúde e em toda a parte de gestão do Estado. Quando falta resposta e estrutura durante muito tempo, os profissionais também podem adoecer. Eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu trabalhava nesse hospital, que é um hospital grande, é um hospital de nome, mas chega um ponto que você começa a enxugar gelo, que você vem trabalhar triste, porque você não tem condições de fazer o que é certo e o paciente não compreende. É duro, né? Dureza. O Conselho Regional de Medicina disse que os profissionais que sofrem violência devem sim denunciar os agressores. E aí, na medida do possível, é todo mundo também, a gente sabe que é muito difícil, né? Ter calma, porque o nervosismo só vai acabar piorando a situação. E tentar, buscar e lutar atendimento digno, respeito, que se cumpra aí, né, o direito de todos de ter saúde pública. E eu acho, vendo tudo isso, mostramos aqui uma cobertura grande sobre o Hospital São Paulo, ainda fica a sensação de que falta um esclarecimento real com relação a isso. Por que chegou nesse ponto? É tanto dinheiro que as pessoas dizem que repassam para lá e para cá, e como é que chega nesse ponto? O que tem exatamente de errado? Quem que falhou? Por que essas pessoas estão sofrendo desta maneira com tanto dinheiro que ficam dizendo que está rolando por aí, para lá e para cá para pagar as coisas? Resumindo toda a história, o Hospital São Paulo, numa crise enorme, decidiu aí suspender todas as cirurgias, só atendendo o caso de emergência. Ainda hoje aqui no Bom Dia São Paulo, tem a história também do aposentado de Santos que passou mal depois de tomar um remédio vencido, retirado da rede pública. Rede pública, remédio vencido, o aposentado que buscava a cura ficou ainda mais doente. A falta de remédio nas unidades de saúde do Grajaú, isso já é aqui na capital paulista. Calma, gente, que não é só isso não, hoje é sexta-feira. Tem também o outro lado dessa história, o outro lado de outras histórias, as coisas boas, para a gente poder respirar um pouco. O Bom Dia São Paulo está só começando, 16 graus a temperatura agora cedo, céu fechado, mas deve abrir aí no decorrer da manhã ainda, 6h24 agora. E o primeiro Bom Dia dessa sexta-feira vem de Jundiaí, naquele sorriso gostoso, naquela brincadeira que deixa qualquer clima mais leve. A dupla Gabriele e Beatriz surge agora para dar aquele alô. Oi, Glória. Oi, Rodrigo. O Bom Dia São Paulo volta já! Aê, vamos nessa, pessoal. Chegou um novo Tilenol, pensado